Olá, muito bom dia, amigos e amigas do campo e da cidade. 7h04, está começando o Resumo Agro, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Eu sou o jornalista Paulo Dutra, estaremos juntos até às 8 horas. Me acompanha na técnica o colega Cristiano Rodrigues. Estamos ao vivo em vídeo através do Facebook no perfil da emissora. Vai lá no Facebook, Medianeira 102.7. As rádios do Sistema Medianeira são órgãos da Arquidiocese de Santa Maria. Temos coordenação geral do padre Alexandro Miola. Temos o apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chame no Instagram @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Nos acompanhe nas redes sociais, @resumo_agro no Instagram. Também o facebook.com/resumoagro e o canal do YouTube @resumoagro. Este programa ainda hoje estará nos aplicativos de podcast Spotify e o Deezer, além da transmissão lá do Facebook da rádio, né? Não dá para esquecer, estamos ao vivo neste momento. Participe pelo WhatsApp 55991785317 e o 32220210. Hoje, 20 de julho de 2024, o sol nasce às 7h27 e se põe às 17h56. A lua é crescente, que passa a cheia na manhã de domingo. A mínima hoje será de 13 graus e a máxima de 20. A umidade do ar fica entre 81% e 98%. Temos uma previsão de 10 milímetros de chuva para hoje. Não, tá errado essa previsão. Não tem previsão de chuva para hoje. Neste momento temos um clima, tem um nevoeiro que não baixou, assim, então o céu da cidade tá cinza, né? Pra serra, agora nosso convidado me mandou uma foto lá do caminho dele, está com a serra tá cheia tá bem, com bastante nevoeiro, como vem acontecendo nos últimos dias aqui na cidade, né? Impressionante, cara, nem enxerga, sai de casa e não enxerga a esquina. A temperatura aqui no centro da cidade neste momento é de 15 graus, a umidade relativa do ar em 93%, um vento a 6 km por hora na direção leste-sudeste. Vamos à previsão completa para a semana com o meteorologista Daniel Caetano. O tempo e o clima no Rio Grande do Sul. Bom dia, ouvintes do Resumo Agro. Eu sou o meteorologista Daniel Caetano e hoje sobre os últimos acontecimentos na nossa região e os prognósticos de tempo e de clima para a próxima semana e para os próximos meses. O tempo seco e a elevação das temperaturas ficaram esta última semana. Também foi registrada a ocorrência de intenso nevoeiro, principalmente nas regiões de relevo mais acidentado e nas baixadas, onde há maior concentração de umidade e a demora na chegada da luz solar são mais comuns. Durante grande parte da semana, os termômetros ficaram entre 10 e 20 graus, com a menor temperatura mínima de 5,6 registradas na última quinta-feira. Para a próxima semana, essa condição deve continuar. Permanência de uma massa de ar seco dominará o tempo na próxima semana. Nos próximos dias, a temperatura mínima ficará em torno de 12 graus e a máxima entre 24 e 28. E a partir da quinta-feira, no dia 25,
a temperatura máxima diminuirá, trazendo de volta então a sensação de tempo mais frio, devido ao aumento da umidade e da nebulosidade na nossa região. E não podemos descartar também a ocorrência de chuviscos. Para a previsão climática, mantemos a condição de neutralidade do fenômeno El Niño, com chuvas dentro da média e temperatura levemente acima do normal no estado para o trimestre julho, agosto, setembro. Para o início de agosto, esperamos o tempo seco e temperaturas mais baixas. Para a primavera, a probabilidade de estabelecimento da laninha diminuiu, ficando em torno de 50% para o trimestre outubro, novembro, dezembro. Mas ainda assim, mantemos o estado de atenção para a disponibilidade de água para a safra de verão. Com as informações sobre o tempo e o clima, sou o meteorologista Daniel Caetano e nos encontramos no próximo sábado. Tchau! Esta então foi a previsão para a semana com o Daniel Caetano da Milibar. Nos últimos dias foram publicadas algumas análises sobre o Laninha, jogando mais para frente a ocorrência do fenômeno no ano. Então eu pedi para o Daniel dar um pouco mais de detalhes sobre esta situação, essa atualização dos modelos climáticos. Vamos ouvir esse complemento aí da previsão do tempo. Nos últimos anos, após a intensa estiagem que atingiu o estado entre 2020 e 2023, provocada por uma das mais duradouras laninhas já registradas, observamos um rápido estabelecimento do El Niño, fugindo do padrão habitual de transição pela neutralidade antes do El Niño. Desde o início do outono de 2024, os modelos vêm apontando para uma nova transição rápida, agora do El Niño para a Laninha. No entanto, a cada nova rodada dos modelos oceânicos, a previsão de Laninha tem sido adiada. Em março, os modelos indicavam uma Laninha ainda neste inverno, mas agora sugerem uma condição de neutralidade mais prolongada, postergando o início do fenômeno. Isso traz certo alívio para a comunidade agrícola, uma vez que as consequências da Laninha nas safras de verão no Rio Grande do Sul são bem conhecidas. Ainda assim, há uma previsão de 50% de ocorrência da Laninha entre o fim da primavera e início do verão, no trimestre outubro, novembro, dezembro. Contudo, devido à variabilidade dos modelos oceânicos, o início da Laninha ainda pode ser adiado para o meio do verão. Então é isso, para essa dúvida aí para os próximos meses. De qualquer forma, se mantém a tendência da ocorrência de laninha para o período da safra, mas mais lá para o final, provavelmente, né? Mais lá para o final de dezembro, lá já na transição da primavera para o verão. 7h12. Como é que tá o tempo aí na sua região? Como é que tá a estrada aí fora? Como é que está o trabalho? Quer mandar um relato aqui pra gente? A gente tá de ouvido aberto aqui, o WhatsApp e a transmissão do Facebook para acompanhar, receber a sua mensagem. Não esqueça o WhatsApp aqui da rádio 32220210 ou senão no WhatsApp do programa 991785317. Vamos aos destaques da semana. Agora, os destaques da semana no Resumo Agro. Bom dia, Paulo Dutra, bom dia aos ouvintes da Rádio Medianeira, bom dia aos ouvintes do Resumo Agro. Mais uma semana de intensas atividades.
É isso aí. Lavouras de inverno. Todas as culturas se aproximam do final da semeadura na região, segundo a Emater. No trigo, passa de 90%, com a maioria das lavouras em fase de germinação e desenvolvimento vegetativo. A área total é de pouco mais de 91 mil hectares. Na aveia branca, o plantio passa de 92% dos 41 mil hectares estimados para a cultura. Com a aveia preta, são 16 mil hectares, todos semeados e em bom desenvolvimento. A canola também está finalizada, com plantas em desenvolvimento vegetativo. São pouco mais de 30 mil hectares. Havia a preocupação com a geada, mas não houveram danos, segundo a Emater em seu informativo semanal. Sindicalismo. Os agricultores aguardam a confirmação das medidas anunciadas pelo governo federal, como explica o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Delcimar Borim. Bom dia, Paulo Dutra, bom dia aos ouvintes da Rádio Medianeira, bom dia aos ouvintes do Resumo Agro. Mais uma semana de intensas atividades em defesa dos agricultores, movimento sindical atua. Estamos aí no aguardo. No dia de ontem ainda houve outra mobilização puxada aí pelo movimento SOS Agro, com apoio da FETAG, da FARSUL, com a participação de deputados e também do governador do estado. E novamente foi colocado a importância desses anúncios por parte do governo federal, já que passado quase 3 meses das enchentes, os agricultores ainda estão na dependência desses anúncios. Se não, até o final do mês não houver avanço e que as medidas que serão anunciadas não venham atender aí a reivindicação dos agricultores, a FETAG está puxando uma mobilização no início de agosto, só que dessa vez em Porto Alegre. Então, seguimos monitorando, pressionando até que os nossos agricultores sejam atendidos nas suas causas. Esse foi o resumo para essa semana. Desejamos a todos um excelente e abençoado fim de semana. O presidente Borim se refere ao anúncio feito na quinta-feira em Porto Alegre pelo ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, de que ele anunciou que a medida provisória para a reestruturação do setor deve ser publicada até o dia 30. Essa foi a data que foi anunciada lá, foi uma reunião do comitê do gabinete itinerante, né, o mesmo que veio aqui a Santa Maria há algumas semanas atrás, e com a presença do ministro também do Desenvolvimento Rural e o ministro Pimenta, né, da Reconstrução do Estado. E os produtores tiveram a suspensão das dívidas do crédito rural, que tem um vencimento até o dia 15 de agosto. Então o prazo é 30 de julho. No movimento SOS Agro, realizado na tarde de ontem, sexta-feira, em Rio Pardo, a proposta da organização é um grande ato em Porto Alegre após essa data, caso as medidas federais não cheguem ou cheguem abaixo do que o setor espera.
A prioridade do setor é a prorrogação de parcelas de dívidas de custeio, investimento e comercialização por 15 anos, com 3% de juros e 2 anos de carência. Na outra semana, nós entrevistamos o presidente Carlos Joel, né, da FETAG, e a demanda, né, do setor, principalmente os pronafianos, né, esperam uma anistia da dívida. Isso toda essa situação está em espera, né? Os produtores, as entidades estavam em Brasília durante a semana, foram negociar, enfim, dialogar na Câmara dos Deputados e também nos ministérios. Então fica essa expectativa aí pro dia 30, o que vem, né, até o dia 30 de julho. Fechamos então o primeiro bloco, Cristiano. Vamos ao intervalo. Continue conosco. Produtor Rural, você... 7h22, 15 graus a temperatura aqui no centro da cidade, na Avenida Rio Branco. Resumo Agro de volta, semeando informação na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Temos o apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chama no Instagram @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da Medianeira 102.7. Interaja conosco pelo WhatsApp 55991785317 ou no 32220210. Vamos ao mercado agropecuário. Vamos com a soja, Cristiano? Vamos na soja. Indicadores do agronegócio. Animal. Pra mim era animal, não é Paulo. Você tá mal lá no portal do você. Depois do segundo bloco eu vou falar. Só bota um tamanho, eu vou ter uma gelada, eu vou botar o Soja. A região terminou a semana com preços no mesmo lugar que terminou a semana anterior. Isso na maioria das cooperativas. A semana começou com queda, mas o preço se recuperou e fechou a sexta-feira em R$118 em São Cepé e Santiago e R$118,50 em Nova Palma e Júlio de Castilhos. Essa recuperação tem relação direta com a alta do dólar na segunda metade da semana. Na sexta anterior, a moeda americana estava cotada em R$5,43 e agora está em R$5,60. Na Bolsa de Chicago, mais uma semana de quedas acumuladas levou os preços ao patamar de 2020. A safra americana em um bom desenvolvimento, a ampla oferta global e a aversão ao risco financeiro desenham o ambiente atual no mercado. O mercado futuro, a posição agosto, fechou em $10,97 por bushel, 9 cents abaixo da sexta passada. Para novembro, $10,36 por bushel, queda de 29 cents. No Porto de Rio Grande, a semana terminou a R$139, 4 acima da sexta-feira passada. Outros produtos agrícolas da região tiveram pouca variação. O arroz está com as cotações estáveis em R$110 em todas as praças. O milho vendido a R$54. O trigo está em R$68 a saca de 60 quilos e o feijão a R$210.
O bloco de cotações do Resumo Agro tem o apoio da Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Tragédia climática. O FSM e IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, promovem nos dias 29 à tarde e 30 de julho, na manhã e na tarde, o simpósio O Impacto das Enchentes, propostas de recuperação e a próxima safra. O professor Enio Marquesan, no programa da semana passada, adiantou algumas destas pautas. Será no auditório do Centro de Ciências Rurais. As inscrições estão abertas no site do IRGA. Estamos colocando também nas nossas redes sociais, né, do programa, o link para inscrição, que não tem custo. Hoje quem faz o convite para o evento é o Luiz Fernando Siqueira, engenheiro agrônomo e coordenação de extensão rural do IRGA. Ele nos enviou um vídeo que está na nossa live do Facebook. Bom dia, meu nome é Luiz Fernando Siqueira, sou engenheiro agrônomo do IRGA e gerente da Dater. No dia 29 e 30 de julho, estaremos junto com a Universidade Federal de Santa Maria, o FSM, desenvolvendo um simpósio de recuperação das áreas que foram atingidas com as enchentes que ocorreram lá no mês de maio. Começará às 1h30 da tarde, com palestra de abertura, uma apresentação de tudo que ocorreu, e depois nós teremos uma temática toda voltada para ações que podem ser desenvolvidas para que os produtores possam recuperar as suas áreas. Venha participar conosco, será no auditório da Universidade, o CCR, e estão todos os produtores convidados, técnicos, enfim, para que venham participar. A inscrição está sendo disponibilizada num link, é só procurar o IRGA, os escritórios locais, o professor Enio Marquesan, que é um dos parceiros nossos do evento, representando a universidade, para que vocês possam participar. Vai ser um prazer tê-los conosco, e a partir dali nós podemos construir ações que possam ajudar nesse momento tão importante da lavoura de arroz. É isso aí, esse foi o Luiz Fernando Siqueira, engenheiro agrônomo do IRGA. Alguns temas aí que serão tratados no simpósio, né? Algumas das palestras serão o impacto do El Ninho e a próxima safra, com a meteorologista do IRGA, Jossana Cera. O painel número 1 será sobre o diagnóstico de impactos e ações em andamento. O painel 2 sobre ações de recuperação dos solos. Painel 3, ações estruturantes para a atividade rural mais resiliente. Depois teremos uma palestra com o secretário estadual adjunto de Meio Ambiente, o Marcelo Rosa, sobre a segurança jurídica em atividades de recuperação. É uma pauta que o professor Enio tratou na semana passada, em relação ao receio dos produtores de movimentarem máquinas, né, principalmente nas áreas de várzea, né? Isso é uma preocupação real, na verdade, né? Tem que ter essa segurança jurídica mesmo. O painel 4 vai tratar sobre novas tecnologias para o controle de plantas daninhas em arroz, dentre eles o Provisia e o Max Ace. E a palestra final com o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Ao longo da semana repercutiu bastante lá no @resumo_agro no Instagram, nossa página, um trecho da entrevista do professor Enio aqui no programa, em que ele cita algumas medidas importantes para a recuperação de áreas. Uma das pessoas que interagiu com a publicação foi a produtora rural Nathalie Tom de Agudo. Eu pedi então que ela trouxesse o relato da propriedade da família, que fica às margens do rio Jacuí e foi severamente atingida pela enchente. Pedi que ela nos encaminhasse alguns vídeos e imagens da situação, e quem quiser abrir o Facebook da Medianeira 102.7 agora vai ouvir e ver sobre o que fala a produtora. Confira na live e também aqui, óbvio, né, na rádio, o nosso o áudio aqui com a gente.
Olá, ouvintes do Resumo Agro, me chamo Nathalie Tom, sou produtora rural do município de Agudo e hoje estou aqui a convite do Paulo para falar um pouco das enchentes, do pós-enchente principalmente, que é o que a gente está vivendo hoje e que é uma parte tão importante para a nossa safra 2024-2025, que está logo iniciando. Então, eu vou começar apresentando nossa propriedade hoje, que hoje somos a agroindústria Arroz Jacuí. Nossa família, então, ela tem uma agroindústria de beneficiamento de arroz. Nós produzimos, beneficiamos e comercializamos o nosso arroz. Inclusive, temos uma variedade especial que só nós temos aqui na região, que é o arroz pérola, que ele foi especialmente desenvolvido para culinária gaúcha, para carreteiro, para risoto, para galinhada e até para arroz de leite, é muito bom. Então, hoje o nosso grande diferencial é nossa agroindústria e o nosso arroz pérola. Bom, hoje nós temos 160 hectares de arroz e nós tivemos 39 hectares completamente perdidos. Hoje nossa propriedade é comandada pelo meu pai, pelo meu tio e pelo meu avô. Então, na soma de todos, os números são esses: 160 hectares de arroz e 39 hectares que a gente perdeu completamente. Tudo começou no dia 30 de abril, onde a gente acordou de manhã e o rio estava fora do seu leito. E à medida que o rio foi subindo, foi muito rápida. As coisas aconteceram muito rápido. A gente logo estava isolado, a gente estava sem luz, a gente ficou inclusive sem água por alguns dias, porque aqui não foi só a enchente. No nosso interior teve muito desmoronamento. Nossa propriedade, nós podemos dar graças a Deus que não ficou nenhum maquinário embaixo d'água, que não pegou em nenhuma casa, mas no nosso município tiveram muitos maquinários embaixo d'água, muitas casas de produtores embaixo d'água, muitos silos de armazenamento de grãos embaixo d'água. Hoje a gente não foi atingido nessa parte. A nossa maior perda foi em aproximadamente 30 hectares de semente provísia, que custa R$3.000 o hectare, só a semente. Então, a gente perdeu todo esse investimento, né? Que isso é só o início do investimento. Hoje a gente precisa recuperar, porque principalmente onde o arroio atingiu, ficaram muitos bancos de areia. Então ali a gente precisa fazer essa areia não é produtiva, na verdade, né? Então a gente precisa ver o que a gente vai fazer. A gente vai ter muito problema, principalmente com controle de arroz vermelho e todas essas outras coisas. Mas, como eu disse, a gente teve semeadura e plantio tardio, porque a nossa história com as enchentes já começou no ano passado, ali em outubro e novembro. A gente teve 3 enchentes maiores. Então, teve área que a gente ressemeou 3 vezes e a gente acabou perdendo para enchente agora de 30 de abril. As redes de luz foram completamente levadas embora. E hoje, como eu disse, o nosso maior problema no momento é entrar na lavoura para fazer a recuperação desse solo. Porque onde deixou areia, tanto o rio como o arroio, a gente não está conseguindo entrar com maquinário para trabalhar. Somente a escavadeira hidráulica consegue entrar em alguns pontos. A reto escavadeira mesmo não consegue entrar. O trator, então, nem pensar. A gente teve essas perdas na lavoura, então vou falar um pouco do Proagro. A gente não conseguiu o Proagro, porque hoje o Proagro, o seguro do Proagro, ele é apenas para quem perdeu tudo. Então, se a gente tivesse perdido toda a área financiada, a gente ganharia. Mas como a gente perdeu só metade, a gente não ganha seguro. E uma área a gente não ganha seguro porque ela teve o plantio muito tarde. Como eu já falei também, a gente plantou ali 24 de dezembro uma área, então isso é um plantio muito tarde. Só que por causa das chuvas e das enchentes, a gente não conseguiu entrar antes nessa área, né?
E hoje, realmente, o nosso maior desafio está sendo drenar essas áreas para a gente ver como vai ser a recuperação desse solo. Esse solo vai precisar de muita adubação. Alguns lugares nem assim vai ter uma produção boa, a gente ainda vai ter doenças no arroz, porque essa areia, ela não é produtiva, e para essa areia ela se tornar produtiva, ela vai precisar de muita coisa. E é lugares que a gente não tem para onde tirar e destinar essa areia. Então a gente vai ter que espalhar essa areia na nossa lavoura e vai anos para recuperar esse solo. Essa foi então a Nathalie Tom que mandou, né, esse conteúdo aí, esse vídeo. Acho que ficou, quem acompanhou no nosso na transmissão no Facebook da rádio, o tamanho do problema que eles têm lá, né? Inclusive mostrou retirada de materiais que ficaram nas lavouras, que foram arrastados pelas águas, né? Além do arroio do Rio Jacuí, né? Tem um arroio que passa por ali, então é um problema. Esta situação é uma frente a centenas de outras, milhares de outros, dá para dizer, outras situações de outras propriedades em terras baixas, mas em terras altas. Aqui em Santa Maria ainda tem muita coisa para ser feita, né? Apesar de ter um andamento, mas enfim, espera-se ainda um retorno, né, efetivo, e que essas questões sejam resolvidas. Então fica o lembrete, né, o convite para a participação dos produtores no simpósio da UFSM, que vai tratar de algumas destas estratégias um pouco mais aprofundadas, né? Como falou o professor na semana passada, que tem foco na assistência técnica, nos técnicos, mas também nos produtores, para trazerem as suas experiências e para debaterem as suas experiências. Então a inscrição está aberta no site do IRGA, e o seminário é nos dias 29 e 30, né? Na outra segunda e terça-feira da semana que vem. Quem quiser encaminhar o seu relato, né? Fazer o comentário, mandar mensagem, elogio, críticas em vídeos e fotos, o WhatsApp do programa é o 55991785317, e lá pelo Instagram também. Vamos fazer um intervalo? Em seguida, continuamos com a nossa pauta. Aguarde um instante que logo estaremos de volta. 7h42, 15 graus a temperatura. Estamos de volta semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Resumo Agro tem a parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Chama um dos nossos meteorologistas no Instagram, @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da rádio. Interaja com o programa no WhatsApp 559915317 e 32220210. Agradecer a dona Carmen Elisete Santos, que mandou o cumprimento lá, o bom dia lá na transmissão no Facebook. Vamos dar mais um toque no mercado agropecuário? Indicadores do agronegócio. Boi. Depois de algumas semanas de estabilidade, alta no preço do boi, segundo o índice Nespro-URGS. A média estadual para o quilo vivo passou de R$ 9,15 para R$ 9,40. A rendimento
continua R$18. Isso para os machos, né? Aumento também nas fêmeas, pagando R$7,95 no quilo vivo e permanecendo em R$16,10 no rendimento. No gado de reposição, praticamente todas as modalidades tiveram variação. Destaque para o novilho, com aumento de 7,7%, agora com R$8,12 em média. Aqui na região, segundo o levantamento da Emater, para o gado em pé, São Vicente do Sul R$9,50 no boi e R$8,50 para a vaca, alta nos dois. São Gabriel estável, R$8,90 para o boi e R$7,80 para a vaca. Restinga seca com alta, R$8,70 nos machos e R$7,50 para fêmeas. Lembrando ao produtor que até o dia 31 de julho é o prazo para fazer a declaração anual de rebanho. Aqui. Pois então, hoje o estado está com em certificação. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, reviu a certificação para exportações de carnes de aves e seus produtos após a confirmação de um foco da doença de Newcastle, DNC, em estabelecimento de produção avícola comercial no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira. A restrição varia de acordo com os mercados, mas afeta as vendas para 44 países. A certificação para exportação é um acordo bilateral entre países parceiros e, por isso, o Ministério modificou preventivamente o certificado sanitário internacional, de forma a atender as garantias e os requisitos acordados. Segundo o governo, para países como China, Argentina, Peru e México, a suspensão vale para todo o Brasil por enquanto. Nesse caso, os produtos com restrições são carnes de aves, carnes frescas de aves e seus derivados, ovos, carne para alimentação animal, matéria-prima de aves para fins opterápicos, preparados de carne e produtos não tratados derivados de sangue. Suspensão regional, aqui um raio de 50 km do foco não pode ser exportados carnes de aves, farinhas de aves, penas e peixes para uso de alimentação animal e produtos cárneos cozidos, termicamente processados, não comestíveis derivados de aves. Isso tudo para o Canadá, Coreia do Sul, Israel, Japão, Marrocos, Maurício, Namíbia, Paquistão, Tajiquistão, Timor-Leste. Os certificados para esses destinos com data de produção até o 8 de julho não entram nas restrições e poderão ser emitidos, informou o Ministério. Aqui conosco, neste momento, chegou o nosso parceiro Juliano Santos, que pegou um probleminha na estrada, Juliano. Bom dia, seja bem-vindo presencialmente ao Resumo Agro. Graças, obrigado. Tchê do céu, essa 158 tá bagual, né? Tá feio o negócio. Tá ruim e agora de manhã muito caminhão, o pessoal sai cedo e aí o trânsito não flui, né? Então, fechado, serração, estrada ruim e bastante movimento. Quem tá descendo a serra, cuidado ali que tem bastante buraco, tinha alguns caminhões parados no acostamento. É a nossa situação de hoje. E a buraqueira. É feio, né? É feio, tá bagual. Bom, o Juliano Santos é zootecnista, doutor em produção animal, consultor em pecuária de leite e de corte. Primeiro eu quero começar te perguntando se agora tu tá em carreira solo. Isso aí. Tem a JS Nutrição Animal. Então eu trabalhei, já faz mais de 10 anos que eu trabalho com nutrição animal, né? Ligado às outras empresas. Então agora eu tirei o tempo para mim, a minha empresa, faço a parte de venda de produtos das rações da Potripal, gado de corte e leite e faço a parte de consultoria e assistência técnica também. Então hoje estou indo em carreira solo. É isso aí, tem que empreender.
Bom, vamos começar pela parte de corte. A gente estava tratando agora dos preços, né? Esses aumentos aí tímidos, por enquanto, no preço, né? No quilo vivo, enfim, a gente vê... Também tem animado o produtor, ou a preocupação com a situação geral ainda é maior que a expectativa do mercado, a melhora do mercado? Ainda é grande a preocupação. É um ano muito instável, né? Então a gente conseguiu... nós conseguimos ter uma melhoria no preço agora, mas muito, muito tímido, mas a expectativa era muito maior para esse preço, tá? Se a gente for pensar no preço pago pelo boi gordo hoje, tá girando perto dos R$10, né? 10 alguma coisa. 9,50. Isso. E historicamente o terneiro vale 20% mais que o boi. Quanto é que tá o terneiro hoje? Tá 9,50. Então, isso desestimula quem tem que fazer recria. Então é um ano bem complicado. E tu já mencionaste em outros programas e questão de pastagem, né? Então esse ano é um ano muito ruim de pastagem. Então a safra do boi, que geralmente é no final do inverno, início da primavera, quando a gente tira a safra do boi para liberar área para soja, esse ano a gente não vai ter essa safra. A gente não tem boi gordo de pastagem ainda. Tem gente plantando a pastagem, tem gente que recém colocou os animais na pastagem, a gente tem 60 dias. 60 dias a gente não acaba um boi. Então a esperança nossa é que esse preço reaja, porque a gente não vai ter esse boi de pastagem agora. E esse boi vai ter que ser terminado no início da primavera, verão. Então aí vem a parte da estratégia do produtor, que tem que liberar a área, né? Como é que a gente faz hoje para mandar esse animal embora aí? Mas voltando à parte do preço, tá? Alguns frigoríficos já estão pagando 11 na carcaça, né? 10 alguma coisinha, beirando os 11. Isso é muito tímido ainda. Quem sabe por essa escassez de boi gordo que a gente vai sofrer, venha reagir de novo. Mas o mercado ainda é muito tímido, né? Hoje a importação baliza muito esse preço. O terneiro que sai daqui, que vai para o Brasil Central, e o terneiro que sai daqui para o navio também baliza muito o preço. Hoje quem determina o nosso preço pago no terneiro é o navio. Se o navio disser que é 10, é 10. Se disser que é 11, é 11. Se disser que é 9, é 9. E tem tido muito embarque ainda? Tem tido bastante embarque. Pegar a região nossa do centro do estado, aqui de Santa Maria, em direção à fronteira São Borja, por exemplo, conheço muito produtor rural que o giro de caixa dele hoje vem do terneiro desmamado sendo entregue ao navio. Inclusive fechando alguns animais para fechar o peso que o navio preconiza, que é 180, para poder mandar esses animais para frente. Turquia, Egito. Isso aí. Basicamente Turquia. Tá, então não tem gado para vender, gado gordo para vender não tem. Não. O que a gente tem, mas é muito pouco perante o mercado que a gente abrange, né? E em relação, falando sobre a nossa pauta, né, que era a questão da pastagem, enfim, né, desse período, né, do vazio forrageiro. Quem tá bem hoje, o que tá fazendo? Quem tá conseguindo engordar, quem tá conseguindo segurar, né, tá botando pasto e suplementando, como é que tá? Me fala aí o que vocês têm executado, né, por aí pelas propriedades. Isso aí. Quem tem gado pronto já para entrega é o produtor que já vinha um pouco mais planejado, não sofreu tanto. Planejamento é fundamental em qualquer atividade, né? Mas a grosso modo, boa parte deles são produtores agrícolas que têm subproduto em casa, aveia basicamente. Então, suplementação no coxo de aveia com algum outro produto, uma ração alto consumo, um proteinado, etc. Mas basicamente os produtores que eu atendo e que eu vejo no campo hoje estão suplementando com aveia, que é o que eles tinham colhido do ano passado, já tinham em casa esse material, então barateia a diária desse boi. Mas a questão principal da nossa pauta, que era as estratégias, né? Então isso aí, Paulo, começa já lá atrás. Tu vinha comentando, eu vinha descendo, escutando pela rádio, né? Comentário da questão de solo. Esse é o nosso principal gargalo, né? Então a gente trabalha basicamente com uma fatia de solo muito rasa. O pecuarista no geral não tem o hábito de botar calcarear. E aí nossos solos são fracos, naturalmente pelo desgaste que a gente vem trabalhando ano após ano sem repor muito nutriente, né? A gente não faz
uma correção desse solo com calcário. Então, muito solo tem a profundidade de raiz das plantas limitado pelo alumínio, que ele é tóxico. Então, a gente faz uma análise de solo, aplicamos calcário para 10, 20 centímetros. Isso é um pote de margarina. Qualquer estiagemzinha que dá, você foi minha pastagem. Então, correção de solo é o principal. Quem trabalha com lavoura já tem um solo um pouco mais corrigido, mas a gente precisa aprofundar mais ainda essa questão de correção do solo. Sair dos 10, 15 centímetros para descer para 20, 30 centímetros de correção, para dar condição para essa raiz descer, né? Então, começa por aí a nossa estratégia. Correção de solo para a gente ter alimento. O bovino, ele come, na média dos recortes, 2,2% do peso vivo dele. Então, de matéria seca. O que é isso? A gente pegar todo o alimento e tirar a água. Olha, é o que sobra sem a água, é matéria seca. Pegar uma vaca de leite, come 3% de matéria seca. Então, se a gente for botar isso em matéria verde, matéria natural, que a gente fala, são de 40 a 60 quilos de pasto. Isso é muita coisa. Então, o produtor já pode olhar para a pastagem dele e pensar, será que eu conseguiria tirar aqui 40 quilos de pasto? Se ele acha que não consegue, imagina a vaca. Então, começa por aí, né? Estratégia de correção de solo, produzir matéria seca de pastagem, que é a comida mais barata que a gente tem hoje. O clima no judia, a gente tem uma indústria ao céu aberto. Então agora pegamos excesso de umidade e falta de luminosidade. As pastagens estão sofrendo muito para sair do chão. O que a gente tem como estratégia nutricional, tá? Aí a gente fragmenta por categorias. Vamos pensar em vaca de cria. É um animal que nos exige pouco, mas é uma vaca grande, ela come bastante. Então esses animais são de manutenção hoje, para não encarecer. Então, se eu tiver uma oferta de massa de forragem, um campo grosseiro, capim caninha, com anone, que ocupa boa parte do campo nativo do estado, né? É o ditado aqui, a gente não vai vencer, a gente tem que aprender a trabalhar com ele, né? Então, um campo grosseiro, uma cega, saladeira, capim caninha, anone, pode entrar com proteinado. Se eu tiver com um campo uma oferta muito baixa de massa de forragem, se eu botar um proteinado, vai aumentar o consumo. E aí eu vou estimular as vacas a comerem e elas não vão ter o que comer. Se eu não tenho o que ofertar para elas, então eu entro com um energético, um proteico energético, tá? Que daí é um produto que tem um pouco mais de energia e vai suprir a necessidade desse animal. Sempre que a gente fala em suplementação, é em porcentagem ao peso vivo. Tudo é em porcentagem ao peso vivo. A vaca come 2,2% do peso vivo de matéria seca. Se eu suplementar 0,5% do peso vivo, eu vou estar dando uma suplementação de adição. Ela vai continuar comendo o pasto e pegando mais comida no coxo. Se eu fornecer mais de 0,7%, eu vou estar substituindo. Começa aí uma substituição. Ela pega menos do pasto e começa a pegar mais do coxo. E aí vem a nossa estratégia. Se eu não tenho uma oferta de forragem e quero manter uma lotação boa, quem sabe a suplementação seja uma alternativa. Se eu quiser aumentar o GMD desses animais, recria, terminação, a suplementação nesse período é fundamental, porque a gente não tem essa oferta de massa de forragem. Então ela começa a substituir, vai encarecer a minha diária? Vai. Mas eu tenho que mandar esse animal embora. Mais caro vai ser se ele ficar na minha propriedade mais tempo. Eu tenho que mandar ele embora, eu tenho que liberar a área para as outras categorias que eu estou trabalhando. Então, suplementação acima de 0,7 e substituição, que é o que a gente vem trabalhando hoje. Para folgar um pouco o campo, manter uma lotação que a gente já vinha trabalhando, folgar um pouco o campo, e quem trabalha com área de pastagem tem que deixar, né, uma cobertura de solo aí para a lavoura da soja. Então a substituição nesse momento é fundamental. E as pastagens, o estabelecimento delas nessa situação, assim, tipo um dia que nem hoje, tu pega, vai ficar uma neblina aí até que horas, né? Isso é prejuízo, diminui o prazo para te usar ela. Isso aí. Ela não desenvolve, né? Então, pra gente vou aplicar uma ureia, né? Nitrogênio, para fazer essa pastagem crescer, pegar dias sombrios assim, não cresce. Investimento, né? Não vai. É necessário investir daí. Isso aí. Então, a nossa luta agora é tentar fazer com que a gente trabalhe com uma suplementação que não encareça tanto a diária desse animal dentro da propriedade. Como é que tá o pessoal do leite? Assim, em relação a uma situação um pouco diferente, né? Do pessoal do corte, óbvio, né? Que todo mundo tem os seus problemas, mas o produtor de leite, ele tá tendo, é uma época que teve até dificuldade para transportar, o produto já vem numa situação, principalmente os que tiveram problemas com a enchente, né? Sim. O que tu tem ouvido aí do pessoal?
Com relação à produção de leite, o produtor de leite é um pouco mais avançado na parte técnica, né? Investe mais em alimento, basicamente alimento. Você fez muita silagem de inverno, você focou muito na silagem de inverno agora. Não conseguimos fazer muita coisa, mas é um extra. Então a gente tem a silagem de milho, que é o chão da pecuária leiteira. Alguns animais ainda vão em pastejo. E teve muita perda, né? Até na silagem, né? Isso aí. Paulo fazia uns 4 anos, acho, que eu não trabalhava com ração acima de 24 de proteína. No gado leiteiro é um pouquinho diferente. Então a gente trabalha, quanto melhor é a silagem, mais amido ela tem, maior tem que ser a proteína da ração. Senão eu vou pesar muito em amido nesse animal, na vaca, e ela sofre com excesso de amido. Pode dar acidose, pode causar luminite. É uma dieta muito energética, muito quente. Em dias de calor ela vai comer menos. Então cai o consumo, cai a produção. Mas, como eu estava te falando, faz uns 4 anos, silagem muito ruim, de seca, né? A gente tinha palha. Sim. Então tinha que botar uma ração com baixa proteína, bastante amido, para suprir a necessidade energética desse animal. Esse ano passado, graças a Deus, eu consegui trabalhar com proteínas acima de 24, 27, 28, até 30 de proteína. Porque eu peguei silagens boas. Deu uma silagem de menor volume, um milho menor, de estatura mais baixa, mas que deu bastante grão. Então tive bastante amido nessa silagem. Isso ajudou bastante. Mas, como eu te disse, o volume foi menor. Então agora a briga do produtor de leite era fazer com que essa silagem que ele tinha guardado dentro do buraco, dentro do silo que a gente fala, chegasse até a próxima safra que ele colheu agora, que estava fechada, né? Então a passagem de inverno vem ajudando, as silagens de inverno vem ajudando, trigo, aveia, região noroeste, cevada entrou muito forte, os bolos de pré-secado, de feno também ajudam a manutenção desse animal, mas são alternativas aí pra gente poder não parar, né? Claro. Tem que tocar o barco. Porque é pior, o prejuízo multiplica, né? Se tu não dá conta Isso aí. do básico. Enfim. Isso aí. Mas pensando em preço de leite, esse ano a gente está bem melhor que o ano passado, né? Então, ano passado, geralmente no inverno é que o produtor de leite faz a gordura dele. Ganha mais, às vezes nem é tanto mais, mas ele gasta menos por conta da pastagem de inverno, é um alimento barato. O ano passado caiu o preço do leite em maio. Então, época de fazer dinheiro, a gente não estava ganhando dinheiro. E o que prejudicou ainda? Nós tínhamos um alimento muito caro da safra anterior. Quando a soja foi a quase R$200, a ureia estava R$200 o saco, 1 litro de glifosato era 100 e poucos reais, então foi cara a lavoura do milho. Então, juntando a lavoura do milho do ano retrasado, que era caro, com a queda no preço do leite, isso deu um baque fortíssimo na renda de quem trabalha com pecuária leiteira. Esse ano a gente está um pouco melhor. Vamos torcer para que o ano que vem seja melhor ainda, né? Chega de ringue. Ainda tem a previsão da laninha, né? Isso aí. Provavelmente se estenda mais, a gente estava falando, não sei se estava ouvindo no início do programa, mas a laninha talvez que chegue lá em dezembro, que, enfim, estouramos nosso tempo. Juliano, obrigado pela presença, pelo perrengue da estrada, mas presença aí foi o mais importante. Eu que agradeço, obrigado, Paulo, parabéns pela essa iniciativa aí de levar essa informação para o produtor rural, é preciso, e parabéns pelo espaço que tu tá abrindo para os produtores falarem contigo, né? Então, tu faz a ponte, né, entre um produtor e outro, quem sabe. O que a produtora de Agudo comentou, quem sabe seja o que um outro produtor de outra localidade também tá passando, né? Então, parabéns e sucesso aí. Muitíssimo obrigado, seja sempre bem-vindo ao programa. Onde é que o pessoal te encontra? Me encontram hoje no Instagram, né? Basicamente isso, Juliano Zotti, né? De zootecnia, ou meu WhatsApp, né? Basicamente o meu escritório hoje é meu telefone, né? É 55-99941-0761. Procurar aí JS Nutrição Animal, a gente está à disposição para ajudar. É isso aí. Bom, chegamos ao fim ao programa deste sábado, recebendo informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Agradecemos os nossos parceiros Agrimec, 50 anos em solo gaúcho, Milibar, meteorologia e ciência de dados, e Inocular Soluções Agrícolas. As emissoras do Sistema Medianeira de Rádio são órgãos da Arquidiocese de Santa Maria, com a coordenação do padre Alexandro Miola. Sou o jornalista Paulo Dutra, me acompanhou na técnica o colega Cristiano Rodrigues. Este programa estará logo mais à disposição no Spotify e no Deezer.
Grande abraço a todos do campo e da cidade e os aguardamos no próximo sábado. Grande final de semana a todos. 102.7 FM